Qual a importância do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis para os dias de hoje, para o nosso tempo conturbado? Eu sou Luciano Oliveira, seja bem-vindo ao Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Então vamos lá. Cristianismo Puro e Simples. Como vocês sabem, temos uma série aqui na Oliver Talk destrinchando cada capítulo, certo? Aqui sobre o cristianismo puro e simples. Mas eu quero dar para vocês uma questão muito importante sobre os fundamentos deste livro, que vai ajudar tanto a você no começo da sua prática de fé e também para ajudar as outras pessoas em questões filosóficas e também para você mesmo. Isso é claro e evidente. Então, a primeira coisa que nós temos que conversar aqui sobre a origem. Como foi que C.S. Lewis resolveu desenvolver esse livro? Para quem não sabe, C.S. Lewis é um escritor britânico que foi ateu e depois se converteu ao cristianismo, especialmente ao anglicanismo. Porém, o livro que ele escreveu, Cristianismo Puro e Simples, é uma tentativa de tentar estabelecer a fé cristã nos seus pontos mais comuns. Tanto é que ele envia o livro para padres e pastores, e todos, quando observam aquele livro ali, verificam, olha, realmente aqui nós conseguimos encontrar pontos fundamentais, tanto para explicar a fé cristã, como para defendê-la. Certo? Então vamos lá, né? Qual que é a origem do livro? Então, o livro ele foi uma adaptação de palestras radiofônicas durante a Segunda Guerra Mundial. A BBC britânica chamou o C.S. Lewis para falar sobre essas mensagens de esperança durante a Segunda Guerra. Então o livro é uma adaptação de palestras que foram feitas na rádio. Tanto é que na introdução do próprio livro, C.S. Lewis fala da dificuldade de você transpor a linguagem de uma palestra falada para um livro. Não é? Vocês vão perceber essa própria dificuldade que se encontra. E o propósito, conforme fora dito, é explicar a fé cristã de maneira acessível e universal. Temos que lembrar que naquela época estava surgindo e ficando muito forte uma série de teorias e filosofias que iam contra a ideia da existência de Deus e especialmente de que a fé cristã era uma coisa de maluco, a fé cristã era uma coisa de gente biruta, que não sabia o que estava fazendo, não é? E é interessante porque essas pessoas, elas ignoraram, né, 2000 anos de filosofia cristã que existiram na face da Terra. Então, talvez seja um pouco mais preciso, 1800 anos, tá? Mas vários filósofos já falaram sobre isso. São Tomás de Aquino, próprio Santo Agostinho, entre outros. Então, o C.S. Lewis, ele tenta retomar todas essas bases de uma maneira acessível e universal. E vamos falar dos conteúdos, então, principais do livro, conforme vocês estão vendo aí na tela. Então, a lei da natureza humana e a noção de certo e errado, a existência de um legislador moral universal identificado como Deus, discussão sobre pecado, salvação e caridade, virtudes cardinais e práticas da vida cristã. Correto, pessoal? Mais detalhes vocês podem ver na nossa série de podcasts sobre Cristianismo Puro e Simples, que se encontra na descrição, tá bom? Mas fique aqui porque você vai ter um apanhado geral sobre essas coisas. Então, a lei de natureza humana e a noção de certo e errado. Então, a primeira coisa que Lewis ele vai defender é que existe uma noção de moralidade universal que todas as pessoas possuem, mesmo que elas não tenham sido ensinadas. É que os teólogos e filósofos cristãos ao longo da história irão chamar de lei natural, não é? Ou seja, como é que funciona esse negócio? Todos nós temos uma noção de que existe o certo e o errado. Até o próprio relativista. O relativista, ele acha o quê? Que a verdade absoluta é errada, mas a verdade relativa existe. Ou seja, essa afirmação que a verdade relativa existe é uma afirmação moral, é uma afirmação absoluta. Ele não consegue escapar deste ciclo. E quando nós estamos discutindo ou conversando sobre qualquer coisa, um jogo de futebol, sobre um filme, sobre uma série, sobre política, todos nós estamos numa discussão tentando descobrir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, pela nossa própria experiência humana, podemos observar claramente que
existe uma moralidade universal. Todos nós buscamos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Tudo bem, você pode ter uma definição de certo diferente da minha. Você pode achar que o errado para uma outra pessoa não é o mesmo errado para você. E aí, o que vem logo em seguida para nós definirmos isso? Acontece o seguinte: a verdade, ela é igual a matemática. A verdade, ela é só uma. Então, o que as pessoas elas fazem? O que os cientistas, os sociólogos, os padres, filósofos, pastores, as pessoas comuns, o que elas tentam encontrar? Elas sempre tentam encontrar a verdade. Eu sempre gosto de dar um exemplo que a verdade, ela é como um cristal. Tá? Imagina um cristal. E nesse cristal, cada um observa a verdade a partir de um ângulo diferente. Isso não é relativismo. Isso é apenas o quê? Perspectivas diferentes sobre aquele determinado assunto. Por quê? Porque a nossa própria limitação humana faz com que não venhamos a conseguir ver todos os lados e todas as perspectivas do cristal. Mas eu consigo ver uma, o outro consegue ver outra. E assim, com o conhecimento humano, nós tentamos alcançar aquilo que nós chamamos de verdade. Então, isso vai ser aquilo que ele vai chamar de racionalidade da moralidade. A verdade, a mentira, o certo e o errado, eles existem, certo? E o mal e o bem, como que eles entram nessa equação? Porque uma coisa é você verificar com a sua inteligência que aquilo que você está vendo é verdadeiro. Mas e quanto às questões morais? Para definir melhor as questões morais, podemos dizer que a moralidade significa a ciência do certo e errado, a ciência do bem e do mal. E como vamos definir aquilo que é bem, aquilo que é mal? Como que se origina o bem? Qual que é a origem do mal? Nós teremos essa discussão ao longo do livro Cristianismo Puro e Simples. E o C.S. Lewis, ele dá um exemplo fantástico. O mal, ele é o parasita do bem. O mal, ele não pode existir por si mesmo. Quem existe primeiro, desde sempre, é o bem, pois o mal é uma corrupção do bem. Ou seja, para existir a mentira, tem que existir o quê? A verdade antes. Para alguém mentir, ele tem que mentir baseado numa verdade, certo? Para existir a injustiça, você tem que ter o quê? A justiça antes, um fundamento sólido, concreto, sobre aquilo que você está firme, não é? E assim, todos os outros elementos imorais que existem, não é? Então, o mal, ele é o quê? Ele é uma corrupção do bem. Até dentro da própria teologia cristã, a figura identificada como maligna, por exemplo, como o próprio Lúcifer ou Satanás, ele não existiu por si só. Ele é uma corrupção da própria bondade. Então, o mal, ele é explicado de uma maneira cristã muito bem colocada. E ele vai colocar também outras visões religiosas sobre a origem do bem e do mal. Outras religiões que acreditam que o bem e o mal, eles estão num combate eterno, que o bem e o mal se originaram ao mesmo tempo. Não é que eram o quê? Filosofias e ideias que estavam ficando muito forte na Europa pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, todo tipo de filosofia ou ideia que atacasse o cristianismo era muito válido, correto? Não que é errado você ter ideias que não sejam cristãs, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, mas o que? Você começou a ter muita coisa que atacasse o cristianismo de forma sem justificativa nenhuma. Então, as próximas discussões que teremos além disso é sobre as implicações teológicas. Para existir o bem, você tem que ter o quê? Um legislador moral, não é? Para existir a verdade, você tem que ter o quê? Uma referência à própria verdade. Isso vai estar já discutido muito antes de Cristo. Aristóteles, Platão, Sócrates, todos esses filósofos, eles falavam sobre isso. Tem um livro que Platão escreve sobre o Sócrates, na qual justamente irá ser falado esse assunto. Sócrates estava lá na praça, como sempre,
E um sujeito chega ali na praça, ele está indo para o tribunal para denunciar o próprio pai. Sócrates vai denunciar o próprio pai? Mas por quê? É que o Zeus, ele fez isso. Zeus denunciou o próprio pai. Então eu denunciarei. Por isso que isso é justo. Aí o Sócrates argumenta, tá, mas você acha que isso é justo para o pai de Zeus? Então, se cada deus grego tem uma fonte de moralidade totalmente diferente, os deuses gregos, eles não podem ser a referência. Tem que existir o quê? Um deus, acima de todos esses, que não tenha padrões humanos, que não tenham vícios humanos, que não tenham a corrupção da bondade, que não tenha a própria malignidade em si, para quando nós olharmos para ele, nós possamos dizer, olha, ele é a referência da bondade, da verdade e da justiça. O que nós iremos fazer de acordo com o que ele nos colocou, nós faremos. O que ele dizer que é errado, será errado, porque ele é a fonte da nossa moralidade. Então, é um ponto crucial na qual C.S. Lewis está explorando, e isso é muito bom para o combate ao relativismo. Isso é muito bom para as pessoas entenderem a questão se existe verdade absoluta ou não, se existe mal absoluto ou não. Gente, conheço muitas pessoas que não acreditam nem na existência do mal, que não acreditam nem na existência de uma verdade segura, que tudo é relativo, que nada é eterno ou clássico, seja lá qual for. Logo em seguida, nós teremos esta conversa sobre pecado, salvação e caridade. Gente, tem muitas pessoas que não entendem o conceito de pecado, não é? Não entendem o conceito de salvação e caridade. Por que eu preciso ser salvo, não é? Por que isso que eu estou fazendo é pecado? Essas pessoas, elas foram invadidas por uma filosofia que explicaram para elas que é o seguinte, não, a culpa, ela é uma doença cristã, é uma falácia cristã para você se sentir mal, logo você achar que você tem algum pecado e você ter que pedir perdão para Deus e ficar para sempre preso na igreja. Tem muitas pessoas que falam isso. Então, qual que é a ideia da natureza de pecado que C.S. Lewis ele vai explorar? Não é? Ela é muito simples. Ouça nosso podcast, nós falamos sobre isso. Ela é muito simples. Da mesma maneira que existem conceitos de certo e errado dentro de uma sociedade, e quando você faz aquilo que é errado dentro de uma sociedade, você é preso por aquilo, se a sociedade for justa, evidentemente. Ora, se você está fazendo algo que é contra aquilo que o Deus eterno disse que não é para fazer, não é? Então você está fazendo algo errado. Esse algo errado é chamado de pecado. E existem consequências para isso, sejam atemporais ou temporais. É isso que ele está tentando explicar e muitas pessoas não estavam mais entendendo. E por que nós precisamos da salvação? Não? Essa é uma pergunta muito importante e independente de qual religião você for, a primeira pergunta que nós devemos fazer aqui é a seguinte: existe a alma imortal? Certo? Se você não acredita que existe a alma imortal, então esse podcast que eu estou falando para você não faz absolutamente nenhum sentido, né? Primeiro, então, você tem que investigar se existe alma imortal ou não. Mas se existe alma imortal, se de fato nós viveremos eternamente e esta parte que nós vivemos na Terra é apenas um capítulo da nossa história, opa, então nós temos que ter o quê? Algum meio, alguma segurança sobre como irá ser a nossa passagem, sobre como irá ser a nossa vida futura, não é? Então, o caminho da salvação faz todo sentido a partir do momento que o sujeito acredita na ideia de alma imortal. Mas muitas pessoas não acreditam mais na ideia de alma imortal, por quê? A verdade para ela foi relativizada, o bem e o mal não existe, é tudo uma questão da própria consciência, não é? É tudo relativo, correto? Então, por que eu preciso ser salvo? Nem acredito que a alma imortal exista. E por que, acima de tudo, a salvação está atrelada à parte mais importante, a caridade cristã? Porque Deus é amor. E que amor é esse? Importante explicar qual que é o conceito de amor. Importante é definir o que o amor divino é diferente do amor do ser humano. Ou seja, muitas vezes uma mãe super protetora, achando que aquilo é amor, pode estragar a educação dos seus filhos. Não é? Mas o
que amor é esse que é representado na pessoa de Jesus Cristo crucificado? É isso que as pessoas elas devem entender e está no livro Cristianismo Puro e Simples. E evidentemente, também a questão muito importante sobre as virtudes cardinais, não é? E as virtudes teologais também, que aqui já é um passo mais avançado. O sujeito chegou até esse capítulo, significa que ele tem muito interesse nessa questão da prática que está, né? Então, a virtude, como vocês sabem, deixa eu ver uma água aqui. A virtude, como vocês sabem, ela é um hábito, ela é um ato, ela não é somente um sentimento. As virtudes, elas são a representação do nosso amor por Deus. Isso, acima de tudo. Só que existem 4 virtudes que qualquer pessoa, sendo cristã ou não, pode ter, que é prudência, justiça, fortaleza e temperança. Uma sociedade boa, os seus cidadãos, eles conseguem aplicar essas 4 virtudes. A prudência naquilo que você vai fazer, em como você vai agir, a justiça no trato com o seu próximo, a fortaleza para aguentar as dores do mundo e a temperança para ter o equilíbrio correto, não é? E o cristão, ele tem à sua disposição mais 3 virtudes, as teologais, esperança, fé e caridade. E de todas elas, a mais importante é a caridade, pois se você acredita na alma imortal, a esperança, você então tem esperança do quê? Da vida eterna. A fé é porque você não está vendo Deus agora, não é, mas você acredita nele. E a caridade, porque Deus é amor e você sempre, durante a sua eternidade, vai viver sobre o amor. Então, essa aplicação cotidiana e da importância das virtudes para uma sociedade boa e pacífica. Dito isso, dito posto, se você chegou até aqui, eu quero explicar a importância, a urgência de entender o cristianismo puro. Em primeiro lugar, que a nossa sociedade enfrenta divisões profundas e busca por sentido. O garoto que, em desespero, procura o sentido em ideologias vãs e nefastas, né? A garota que procura sentido nos braços de muitos homens que muitas vezes não vai dar atenção para ela. O profissional que não encontra mais o sentido no dinheiro. A esposa que não consegue mais ver a felicidade no casamento. Nossa sociedade sofre muitas divisões e muitos problemas. E este livro do C.S. Lewis, te explicando os fundamentos da verdade cristã, você vai conseguir trazer o sentido para esta alma e para você também. É a coisa mais importante. Pois, quando nós não temos sentido nenhum, nós temos que fazer como diz o salmista, né? Quando eu estou caminhando no vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Mas, e quando você está caminhando no vale da sombra da morte, com a sua cabeça confusa? O que vai acontecer? Todos nós iremos caminhar no vale da sombra da morte. Talvez você esteja caminhando agora no vale da sombra da morte. Mas se você estiver a cabeça confusa, só vai entrar o quê? Desespero, não é? A polarização e os desafios éticos no diálogo público. Nós sabemos que tem pessoas de direita, tem pessoas de esquerda, de centro, mas não importa. Se de fato você acredita na alma imortal, você sabe que uma coisa é importante em todo esse assunto aqui. O que, de fato, nós iremos levar e o que mais importa. Às vezes, é isso que falta no debate público. Certo, pessoal? Além de oferecer uma visão clara e base sólida para os princípios. Dito isso, dito posto, eu queria informar para vocês que nós já temos um podcast, né, com 10 episódios, que está na descrição, comentando cada capítulo do livro. Confira, passe para os amigos, não é? Compartilhe. Olha, tem esse podcast aqui do Cristianismo Puro e Simples, dê o livro e o podcast junto. Você vai fazer um bem enorme para essa pessoa. Eu posso garantir isso. Certo, pessoal? Então, avisos finais, se você chegou até aqui, não esqueça de acessar o nosso site, olivertalk.com. Nos siga no Instagram, @olivertalk. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo. Fui.